Bom, pessoal, então estamos começando aqui a última videoaula, né, do curso, né, de Programação Ambiente e Rede da Disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre JSON e API REST. Você já conhece um pouquinho de JSON, mas a gente vai dar só uma revisada, falar algumas práticas de uma maneira geral. Vai falar sobre JSON, falar um pouquinho sobre API REST e nós vamos implementar uma API, né, uma API REST, né, fazendo persistência, consulta de banco de dados na nuvem, né, com a AWS. Tá? Então vamos mostrar ó, a escala quase que completa. Não, a gente não vai ver tudo porque tudo que tem para ver sobre a API REST, porque isso é um assunto bem amplo, né? Tinha questões específicas que falar sobre segurança, autenticação, autorização, né? Coisas um pouco mais avançadas até pelo time do curso de cada um de vocês. Então a gente vai dar uma pincelada, vai fazer uma versão básica, vai utilizar uma biblioteca, um framework Flask, desenvolvimento de aplicações web Django, né, que ele simplifica esse processo para poder a gente ter uma experiência nessa perspectiva, tá? E o código vai ficar disponível para vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre estruturas JSON, né, API REST e o final a implementação do API REST com Flask e MySQL na nuvem. Então, JSON, né, é o JavaScript Object Notation, né, é um modelo para armazenamento e transmissão de informações no formato texto. Então, é o formato hoje padrão de comunicação entre aplicações. Né, até muito tempo atrás foi o XML, né, assim que é mais compacto. Normalmente o tamanho dos arquivos JSON são menores do que os arquivos XML. O XML ainda continua sendo utilizado, bastante utilizado, mas JSON de certa forma tomou um pouco, né, tomou um pouco a dianteira nesse aspecto. E ele usa a estrutura muito semelhante à do JavaScript, daquela estrutura hierárquica, né, que é o JavaScript é muito conhecido pela estruturação do objeto JavaScript, né, que você tem uma hierarquia de objetos, e aí o JSON trabalha nessa perspectiva para trabalhar com isso, tá? JSON basicamente é um grande conjunto de pares chave-valor, né? Muito parecido com os dicionários do Python. Para quem trabalha com Python é bem intuitivo trabalhar com JSON, mas se você trabalha com outra linguagem também você consegue adaptar. Então basicamente você organiza de forma hierárquica, né, uma estrutura formato chaves-valor, né, para você fazer uma montagem nessa linha. Aqui a gente tem aqui alguns exemplos, tá certo? Né, de como é cada funcionalidade dessa. Eu vou passar um tempinho aqui falando um pouco sobre. É, então a gente está aqui com uns exemplos, tá certo? Aqui, por exemplo, esse exemplo aqui é o exemplo clássico de um objeto, tá? Um objeto JSON, tá? Que é justamente separado aqui por essa estrutura, ó, de chaves. Essa estruturazinha aqui de chaves que a gente tem aqui. Então, isso aqui é um objeto, né? Um objeto JSON, que no caso aqui ele tem 4 conjuntos para valor. No caso aqui, ó, eu tenho um valor. Um valor aqui tem uma chave e tem um conteúdo, né? Tá aqui justamente o valor. Então, aqui resumo, tem uma chave título. O valor é JSON vai XML. Tem um atributo, uma chave resumo. Tá aqui o conteúdo dele. No caso aqui, ano. Conteúdo 2012, que é uma lista, no caso, desculpa, um número, e aqui eu tenho um outro atributo que é uma lista, tá certo? Então o que acontece? Essa é a estrutura básica de um objeto, e aí para você montar um JSON, você pode combinar tudo isso aqui. Então eu posso ter, por exemplo, que é esse outro exemplo aqui, isso aqui é uma lista, então aqui está aqui, ó, é uma lista de objetos, então isso aqui é uma lista, tá? Vai ter uma listinha de objetos. E aí você pode ir fazendo aglutinação nivelada. Então, por exemplo, aqui onde tem gênero, poderia ser também uma lista. Aqui é uma lista de strings, tá? Mas poderia também ser uma lista de objetos. De objetos o quê? Objetos JSON.
Então, eu podia ter uma lista de objetos JSON, dentro dessa lista tem uma outra lista e assim por diante. Então, nesse caso aqui eu tenho uma lista que tem dois elementos, tá certo? Dois objetos, então dois objetos, objeto 1 e aqui é o objeto 2, né? Que estão montando aqui a minha estrutura JSON, né? Então eu posso montar e eu posso aglutinar isso da forma que eu achar conveniente. Então, por exemplo, aqui é uma outra, né? Então aqui eu tenho um outro objeto. Então, por exemplo, aqui já não é uma lista, é um objeto só. Então aqui eu tenho um objeto, como se fosse um objeto principal, ó, que ele está chamando aqui de main. Opa. Ele está chamando aqui de main, ó, esse principal aqui. Tá? E aí ele começa aqui. Então, por exemplo, ele está colocando aqui. Lembra que a estrutura sempre é no modelo par, chave e valor. Então aqui ele colocou uma chave chamada door windows, e essa chave door windows ela é uma lista, um array aqui, ó, certo? Tá vendo? Um array de objetos JSON, tá? Então tá aqui, ó, aqui tem uma lista, então esse objeto aqui, isso é um objeto, no caso uma propriedade aqui dentro desse objeto maior door windows, que ele é formado de uma lista de um outro conjunto de objetos JSON. Então tem esses atributos aqui: day, style, height, width, wall, bay, location. Aí location já é um array de números, né? Estão vendo aqui 0.30, um atributo falso. Então você pode utilizar diversos elementos. Você pode usar números, strings, booleano, true ou false, e objetos e listas, tá? Tem uma tabelinha que eu vou mostrar, mostrando as equiparações. Então, tudo que você constrói lá de tipos de objetos que você tem no JavaScript, você pode ter aqui. Tá? Então, como está colocado aqui, ela pode ser aninhada. Você pode ter um aninhamento, né? Isso aqui você pode ter um nível muito grande. Claro, não é muito recomendado você ter uma estrutura. Você pode ter, mas se você tiver uma estrutura muito aninhada, muito hierarquizada, isso demora, deixa mais complexo o entendimento e a leitura de um arquivo do tipo JSON, desse tipo aqui, tá certo? Então, é importante na hora que você pensar na sua estrutura, pense que você quer fazer uma transação de dados, ou seja, dado que vai de um lado e volta do outro, mas que você seja entendível, seja bem comunicado, né, seja bem documentado, para que o desenvolvedor, por exemplo, que vai consumir a sua API, que vai consumir o dado, que vai trabalhar com aquela informação, consiga trabalhar da melhor forma possível. Tá? Como está colocado aqui, ó, o fundamental, o central aqui, é que as partes que vão se comunicar, eles consigam analisar a estrutura, eles conseguirem analisar. Tá certo? É fundamental. E para quem está começando, eu recomendo usar esse site aqui, o JSON Formatter, curiousconcept.com, vai ficar aqui no link, né? Para você poder validar a sua estrutura de JSON. Então você pode criar um modelo de estrutura do que você pretende criar e usar esse site para validar, para ver se está ok. Então ele valida, corrige. Tá? Isso é muito importante porque evita você ter problemas de erro, principalmente quando você desenvolve API ou desenvolve alguma aplicação que serve dado JSON. Para evitar que você gere um dado quebrado, e aí quando você gera um dado quebrado, ele quebra o processamento, para de funcionar. Então é importante testar, validar bem a estrutura do seu arquivo JSON, a sua estrutura JSON que você for gerar. Então, a lógica basicamente, como é que a gente trabalha, né, quando vai utilizar. Você é muito semelhante ao XML, né? Você tem uma estrutura de parsers. O que é um parser? Né? É um objeto, é um elemento que analisa, que ele navega, que ele compreende aquela estrutura. Então, basicamente, você tem um esquema de parser JSON para JSON em diversas linguagens. Então, se você for procurar aqui nesse link aqui, json.org, você vai ter biblioteca tem mais de 100 e tantas bibliotecas de diversas linguagens, né? Nós vamos trabalhar especificamente aqui com Python, né? E basicamente nós vamos usar a biblioteca padrão JSON, né? E alguns outros, a gente vai usar o JSONFI também, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar na hora que for fazer a API REST. Então tem várias opções aqui que vocês podem utilizar. Então, uma biblioteca JSON, né? Assim, basicamente aqui, ó, você só precisa se você utilizar a biblioteca JSON do Python, né, que é essa daqui, então é só dar o import JSON, já é padrão. Então aqui já vem com Python, tá certo? Já vem com Python instalado. Então aqui eu tenho dois métodos aqui, por exemplo, o que ele faz aqui? JSON dumps. Ele pega um dicionário
e transforma o objeto Python em string com conteúdo JSON, dump S, dump string JSON. E você tem um load S, que ele pega uma string em formato JSON e converte para o objeto equivalente que você precisa trabalhar. Então, quais são os tipos que você pode utilizar? Você pode gerar um dicionário, que é equivalente a um object, né, que é aquele que fica, fica entre chaves, né? Que é o que fica entre chaves. A lista, tá? Né, que é a lista do Python, que é um array. A tuple, que a gente também tem no Python. Str é string, int e float é number, true ou false é true ou false minúsculo e none é o null. Então, cortou um pouquinho para vocês aqui, mas essa é a estrutura de tabela que você tem que e tem alguns exemplos que eu deixei aqui no link para vocês consumirem, fazer alguns testes. Se quiser brincar um pouquinho, tem um link aqui para testar. Então vamos falar um pouquinho sobre a API REST. Aqui é importante ter uma prática para vocês se acostumarem com isso. Então vamos começar aqui a conceituar a API REST, né? Primeiro, o que é REST, né? Representational State Transfer é um estilo arquitetural. É um estilo arquitetural, um conjunto de regras, boas práticas, né? Propriedades que são utilizadas para trabalhar com requisições HTTP, né? Nós vimos isso anteriormente, né? Lembra lá dos métodos HTTP, ó? Get, post, put, enfim, todos os elementos. Então, a ideia básica é que o REST ele define um conjunto de regras para eu lidar com esse tipo de requisição, tá certo? Então, e o principal objetivo desse estilo arquitetural é você montar uma API que possa ser usada através do protocolo HTTP. A vantagem central aqui, porque você pode ter um único servidor, né? A ideia aqui básica é a seguinte: você possa ter, por exemplo, um servidor, um server, e você pode ter diversos aplicativos em diversas linguagens que se comunicam com esse servidor através de uma API usando o protocolo HTTP, tá certo? Isso facilita o uso de diversas aplicações. Então aqui pode ser uma aplicação web, pode ser mobile, uma aplicação desktop, enfim, facilita sobremaneira, porque o protocolo HTTP, que é o que a gente está acostumado com os navegadores de trabalho, ele é operado na base da simplicidade, né? Vamos lembrar um pouco do que a gente conversou no passado. Então ele simplifica sobremaneira a forma de você trabalhar e de você construir a aplicação. Então o REST ele vai trabalhar um conjunto, um estilo arquitetural, um conjunto de boas práticas para que a gente construa APIs que permitam que sistemas se comuniquem. Tá? E que você também tem uma redução de sobrecarga de trabalho e dá liberdade, inclusive, do que você quer utilizar aqui para sua aplicação. Tá? Então, as principais características no API REST, né, é um protocolo cliente-servidor sem manutenção de estado, porque a ideia básica é que, como está colocado lá no outro slide, né, você tem o servidor, você tem os seus clientes, tá? Mas pode ser outro servidor também, mas enfim, são clientes que eles vão se comunicar, tá certo? Utilizando a API e preferencialmente com dados no formato que JSON, tá? Para trabalhar isso aqui. E aí ele não trabalha com manutenção de estado, ou seja, sai de um lado, vai para o outro, você não vai manter, ou seja, essa comunicação aqui entre cliente e servidor, ela não tem estado, ela é chamada a famosa stateless. Tá, vão ouvir muito essa palavra aqui. Como também vocês vão procurar o que a gente chama de stateful. Tá? Stateful. Opa. Stateful. Tá? Então você vai encontrar muito essa expressão também aqui, que é quando você tem uma preservação de estado na comunicação entre as partes. Então, facilita a realização de cache do lado do cliente. Então, quando você transmite um dado, você pode armazenar localmente pelo cliente no formato de cache. Então, é mais simples, é mais econômico, né? Vamos dizer assim.
existe uma clara separação de responsabilidades, independência tecnológica, né? Então eu posso ter o meu servidor que está aqui, por exemplo, ele pode ser escrito usando a linguagem Python e meu cliente pode ser Java, pode ser PHP, pode ser só um Javazinho script sem absolutamente nada, só um JavaScript e morreu, só JavaScript, tá certo? Então ele separa a responsabilidade, quem faz o que e tem integração tecnológica, né? E a utilização de quê? De modelos de dados amplamente conhecidos e de fácil manipulação. Então, esse conjunto de características leva ao seguinte, ó, esse princípio vai nortear a comunicação entre aplicações, coisas. Então, tem muita aplicação quando trabalha com a internet das coisas que usam o protocolo REST. Nem sempre, né? Tem algumas coisas específicas, mas porque lá eu tenho o protocolo MQTT, que ele é focado em redução de gasto de energia, mas você também pode se comunicar. Então é um protocolo, o HTTP é um protocolo amplo, de amplo uso, conhecido por diversas aplicações de simplicidade, né, de uso, e permite que eu se comunique. Então o conceito hoje de API, gente, aí aqui eu quero colocar que esse é um conceito, apesar daqui nessa aula que a gente está tendo agora, ela ser só a visão geral, ela não vai entrar numa profundidade, talvez fosse necessária para você sair botando em produção. Ela vai dar só o norte, para onde você começa, qual é o conceito, né, como é que você vai trabalhar. Mas hoje em dia, o desenvolvedor precisa saber o que é uma API, né? O que é uma API, como é que constrói uma API, quais são as características. No caso de API REST, especificamente, né? Porque API é porque os programas de interface existem N, mas aí REST já tem um outro conjunto de regras. Então é importante que os desenvolvedores conheçam o que é uma API REST, saiba como utilizar, saiba as melhores práticas de escrita, de design, de documentação e de segurança. É fundamental hoje para se posicionar bem no mercado de trabalho. Você tem um bom conhecimento de API, de construção de API REST. Aí a linguagem, a plataforma, vai depender muito do que você vai trabalhar, tá certo? Aqui tem um quadrozinho resumo, né, da API REST, né? Então é a API REST, conjunto de boas práticas, toda arquiteturada no conceito de HTTP, stateless, e opera muito em cima do conceito de resource ou de recurso. Por exemplo, para eu simplificar a história, um recurso pode ser uma tabela do banco de dados, uma entidade do seu modelo relacional. Né? Quando eu falo de uma API que vai transacionar dados, você pode ter uma API REST de processamento, mas normalmente as APIs servem justamente para você servir ou processar dados. Uma API que uma API REST só para fazer cálculo não é muito recomendado, é ideal que nem faça para esse tipo de coisa. Né? Eu penso em API REST quando você precisa transacionar dados, informações entre sistemas. Então, se o seu cenário é esse, preciso ter comunicação, né? Ter independência tecnológica, ter uma clareza de que responsabilidades tem e padronizar o formato de dados aí especificamente em cima do JSON, a API REST é o caminho que você deve seguir. Então aqui o que é que quais são algumas das etapas, né, que a gente precisa trabalhar, né? Então estruturar as requisições de acordo com os métodos HTTP. Então a gente vai ver que se eu quero consultar, normalmente a gente usa o método GET. Se você quer salvar, inserir alguma coisa, você usa o método POST. Se você quer utilizar, usa o método PUT. Então, basicamente o que a gente faz é a gente combina os métodos HTTP, que tem suas peculiaridades, as suas nuances, e combina isso com as operações que você quer disponibilizar para os seus clientes, tá certo? Como está colocado aí, a estrutura é tudo agnóstica, então eu posso ter servidores em clientes com tecnologias totalmente diferentes. É tudo transparente, porque a API ela é uma especificação, né? Você vai estar lá especificando quais são os métodos que você tem à sua disposição, quais são os parâmetros, né? E qual é a estrutura de retorno, cuidados você retorna para que o usuário utilize. A gente não vai se aprofundar na parte de documentação, mas uma API bem feita, uma API bem colocada, ela precisa ter documentação, tem ferramentas diversas, talvez a mais famosa seja a Swagger, né, que ele gera uma documentação HTML de uma API, né, que você
precisa utilizar, porque se você quer que outra pessoa utilize, se não vai ser para você mesmo, você precisa documentar, como todo código, né? Todo código você precisa ter documentação. E aí, especificamente em API, é importante ter a documentação num formato padronizado, porque quem for consumir já sabe qual é a estrutura esperada para ser feita. Tá certo? Então, você aplica recurso conforme a instituição, a utilização de JSON para envio e recebimento de informações. Tem que lembrar sempre de utilizar o content type para aplicação JSON, porque quando você faz uma requisição, você precisa montar um cabeçalho para prestar uma informação. Então, se você opera nesse formato, você precisa mandar esse dado dentro de uma requisição do tipo JSON, application JSON. Tá? A gente vai utilizar a combinação de substantivos e métodos HTTP. Na hora de estruturar, né, porque uma API, basicamente uma API REST, você define caminhos, né, basicamente são URLs, ou os famosos endpoints, que você vai ter uma estrutura específica para consultar. Tá? Trate erros de forma adequada, né, sempre retornando o código de erro e a mensagem adequada. Né? Código de erro, principalmente usando o código de erro padrão HTTP, né? Tem 500, 400, 200 para dizer que foi tudo ok. Então é importante utilizar a estrutura de códigos do HTTP para você se comunicar com seus clientes, porque aí, baseado no código, ele sabe mais ou menos qual foi o problema. E aí, claro, importante ter uma mensagem clara para que o cliente saiba tratar aquela informação. Então tem um link também com algumas informações adicionais. Aqui eu vou dar um exemplo então, de como é que é uma estrutura que a gente pode utilizar. Né? Então esse verb aí é o verb lá do método HTTP. Então get, o path aí está em /photos. Então é como se fosse assim, localhost /photos. Então quando eu usar esse endereço, o endereço que é do host, né? Onde serve o servidor, onde está rodando. Então, no caso, você roda localmente. Localhost, for na porta 8080. Localhost 2.8080/fotos. Quando você executar essa requisição, ela num padrão get, ela vai te dar, no caso aqui, a lista de todas as fotos. Então, esse é o padrão, né, de usar. Veja que aqui qual é a lógica básica que foi usada aqui, tá certo? Eu tenho aqui, provavelmente, foto pode ser, foto aqui, uma foto, vou manter o termo aqui em inglês, tá? A foto é o que a gente chama de recurso. Tá? É um recurso, no caso aqui pode ser um recurso do banco de dados, pode estar em memória, mas normalmente reflete alguma entidade, algum conceito do seu sistema. Então provavelmente essa API aqui diz respeito a alguma questão de negócio de foto, e aí existe um recurso, uma tabela do banco de dados, uma classe do seu domínio, do seu modelo chamada foto. No caso, a foto aqui. E aí a gente usa o plural aqui, photos, porque normalmente você trabalha com listas, né? Então normalmente você coloca o substantivo aqui do recurso no plural para manter um padrão. E normalmente que se utiliza essa estrutura aqui. Então se você coloca /fotos e não tem nenhum parâmetro, você vai listar todas as fotos existentes. Pode trabalhar com paginação, que é uma coisa que a gente não vai ver aqui, mas que é fundamental. Por exemplo, se você retorna uma lista que tem 10.000 itens, você não vai mandar um JSON de uma vez só com 10.000 itens. É inviável você trabalhar desse formato. Então você tem que fazer um esquema de paginação. A gente não vai trabalhar aqui, mas você precisa se preocupar com isso. Nesse outro caso aqui, get, esse photos new aqui pode ser utilizado, mas é no caso aqui ele retorna um HTML, mas não é nem tanto usado isso aqui. Esse aqui que é o mais interessante, ó, que é um post. Então post é um método HTTP, né, na qual você manda os parâmetros em um formato de pacote. Né? Então você encapsula aquilo aí dentro de um pacote e encaminha para o meu servidor. Então aqui ele vai receber provavelmente os dados, talvez tivesse, por exemplo, o arquivo, né, que sei lá, file, a descrição, sei lá, qualquer atributo que você precise, por exemplo, salvar aqui num banco de dados, né? Talvez você precise salvar alguma coisa num banco, então ele coloca isso aqui e vai salvar no meu banco. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, photos/id. Então, quando você tem uma URL, por exemplo, fotos/1, então é para ele retornar o quê? A foto número 1, né? Você pode ter essa opção aqui, ó, no caso, usar esse padrão URL aqui, ó, foto 1 edit. Então, é um padrão também que você pode usar. Então, significa o seguinte, que eu quero editar a foto número 1, né? Quero pegar o HTML. O que a gente vai usar aqui no exemplo vai ser esse daqui, ó. Vai ser o put, né? Put photos ID. Então eu tenho que passar um ID aqui para eu fazer uma atualização, atualizar uma descrição, uma informação e deletar. Aí deletar, gente, é assim, é uma coisa de banco de dados. Eu sou professor de banco de dados, também já trabalhei, mas eu tenho concordado cada vez mais que assim, deletar é uma operação
E aí quando a gente fala de aplicações na prática, é que você não deve deletar fisicamente os dados de um banco de dados. Porque aquilo ali, quando ele foi salvo, principalmente se você está falando de produção, ele refletiu um momento, refletiu alguma coisa da história. Então, normalmente o pessoal trabalha hoje muito com questão que a gente chama de exclusão lógica, né? Que você não, para a sua aplicação aquele registro foi deletado, mas para o banco de dados aquele registro persiste. Nesse caso aqui especificamente, a gente não vai mostrar exemplo de delete, mas também era muito simples de fazer. Tá? Outro aqui é um exemplo mostrando aqui como é que a gente trata erros, né? Como é que a gente trabalha, como é o correto, né? O ideal é que você mande uma estrutura de dados, né? Mostrando que teve um erro. Então, no caso aqui, ele retornou um objeto JSON que tem uma propriedade aqui chamada erro, que tem aqui um status e tem uma mensagem. Então, por exemplo, ele manda isso aqui de volta, né, e retorna detalhadamente dizendo qual foi o erro que gerou a sua requisição. Então, isso é importante ter na sua aplicação, na hora que você construir uma API, você ter um tratamento de erros adequado para evitar que o cliente também não saiba como proceder caso ele faça uma solicitação que porventura não venha a funcionar. Opa. Então, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos configurar um ambiente de desenvolvimento, né, no Cloud9. A gente vai criar um banco de dados na nuvem, né, usando o serviço RDS, que é um serviço de gerenciamento de banco de dados relacionais, que eu acredito que vocês devem ter conhecido. A gente vai criar uma estrutura de API com Flask, né, que é um framework Django, né, para desenvolvimento de aplicações web. Vamos implementar a API e aí a gente vai escrever um cliente em Python que envia dados e recebe informações. Para fim de demonstração, nós vamos utilizar esse modelo de domínio aqui bem simples, né? Isso aqui tem uma classe chamada perfume, tá? Todo perfume tem uma marca, certo? E uma marca você pode ter diversos perfumes de uma mesma marca. E um perfume ele pode ter essências, mais de uma essência. Então um perfume pode ter diversas essências e uma essência ela pode pertencer a diversos perfumes, tá certo? Então a gente vai construir uma API que vai conseguir operar em cima desse conjunto aqui de classes. Isso aqui vai ser rebatido, em tabelas de um banco de dados. E a gente vai utilizar algumas bibliotecas, alguns frameworks Python para simplificar um pouco esse processo. Eu podia fazer tudo raiz, vamos dizer assim, fazer com SQL bruto, mas eu vou aproveitar a oportunidade para estar apresentando cada vez mais novas APIs e funcionalidades para vocês pelo menos conhecer. Ninguém vai decorar o que eu vou falar, mas pelo menos vocês conhecem um pouco. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com a API com framework REST, né, que facilita a criação de APIs. A gente vai trabalhar com banco de dados utilizando o Toolkit SQL Alchemy. Ele cria um modelo objeto relacional, ou seja, eu vou criar classes que vão representar tabelas no banco de dados. Então eu não preciso ficar escrevendo SQL para cima e para baixo dentro do código, isso é horrível de manter. E a gente vai utilizar o Flask SQL Alchemy, que simplifica o uso do SQL Alchemy em APIs REST do tipo Flask. Nós também vamos utilizar o framework Marshmallow para converter objetos em arquivos JSON para poder ser mais simples. Eu podia fazer toda a conversão para JSON manualmente, mas é um trabalho muito complexo. Então essa biblioteca Marshmallow, esse framework Marshmallow, ela transforma objetos Python em representações JSON. E no nosso caso, essa integração Flask Marshmallow, ela permite que eu consiga transformar as minhas classes que vão representar as tabelas do banco de dados em arquivos JSON com poucas linhas de código. Então isso facilita muito esse trabalho, porque lembre, a API REST é JSON que vai e JSON que vai para frente, tá certo? Vou mostrar aqui uma estrutura de endpoint, só para dar um exemplo. Então, é só lembrando aqui nosso banco, né? Perfume, marca e essência. No nosso caso aqui, ó, seguindo aquele padrão, tá certo? Ó, a gente tem um barra marcas, que é para dizer que eu vou listar todas as marcas de perfume cadastradas. Post,
barra marcas, ele vai criar uma nova marca no banco de dados. Se você mandar via get passando o ID e os dados, no caso aqui especificamente, ele vai listar uma marca específica, não todas, mas é usando o método HTTP get. Eu vou ter o put, o método put passando barra marcas barra ID, que é uma ação de atualizar, ou seja, eu vou fazer um update, atualizar a descrição de uma marca, por exemplo. E tem um último aqui que eu não vou implementar propositalmente, seria o delete, né, que eu passo marcas ID, que eu posso deletar uma marca específica do banco de dados. Então agora, gente, a gente vai para a parte prática, né, a gente vai parar aqui. Então eu vou parar aqui essa videoaula e na aula seguinte a gente continua, né, na parte prática para ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês entenderem, tá certo? Então, a gente começa na videoaula seguinte a parte prática direto no Cloud9, tá ok?